Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, louvado seja o Senhor por essa quinta-feira, né? Onde temos a oportunidade de desfrutar do alimento diário, amanhecer o dia na presença do Senhor. Isso é muito importante. Nós estamos desfrutando um alimento diário onde tem um título de Herdeiros de Deus. Tema geral, os ministros da nova aliança. E essa semana o tema é: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. A marcação de leitura da Bíblia é muito extensa hoje. Como a leitura também não é muito pequena, eu não vou me ater a ler todos os versículos. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui Mateus 24:13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Louvado seja o Senhor. O versículo de orar a lei diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso está em Efésios 6, capítulo 16, versículo 16, e Efésios 6, do versículo 17 ao 18. Título: lutar contra as forças espirituais do mal. Leiamos. Quando fixava ao mar e o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, isso está em Provérbios 8:29. A engenharia civil tem muita dificuldade de lidar com a água. Mais difícil ainda é trabalhar com a enorme energia das ondas do mar, que destrói tudo pela frente. Mas, por maior que seja a força das ondas do mar, Deus estabeleceu um limite. Deus disse a Jó: eu, quem encerrou o mar com portas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus sabe que as ondas do mar vêm com uma energia gigantesca
que ninguém consegue deter. Mas ele lhe traçou limites, colocou ferrolhos e portas. Deus disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Alguns acontecimentos estão fora do alcance da força humana. Tomemos como exemplo a situação em que vivemos por causa do coronavírus. Essa crise quebrou o orgulho de muitos governantes e líderes mundiais. É uma força muito grande que invadiu o mundo todo, causando muitas mortes e problemas sérios, principalmente com relação à economia. É como a força da onda do mar. Entretanto, Deus também estabeleceu um limite. Leiamos: não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Jeremias 5:22. Deus é sábio. Se ninguém barrasse a energia das ondas do mar, elas iriam destruir tudo. Mas Deus colocou um limite no mar. E como Deus colocou este limite? Por meio dos grãos de areia. Uma coisa tão insignificante consegue dissipar a energia das ondas do mar. É aí que está a sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Acontecimentos como essa pandemia foram previstos pelo Senhor. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Está em Lucas 21:11. Entretanto, o Senhor nos tranquiliza. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mais adiante, nesse capítulo, o Senhor começa a falar sobre a grande tribulação que acontecerá no final dos tempos. Haverá sinais do céu, na lua, nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Provavelmente esse bramido do mar e das ondas não é literal, mas indica as grandes catástrofes ou calamidades que acontecerão na grande tribulação. Essas catástrofes, epidemias, tribulações e coisas semelhantes são provocadas pelos poderes do céu, que serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Na hora mais terrível, nosso Senhor aparecerá em sua grande vinda. Hoje enfrentamos uma luta contra o império das trevas, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste século, neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Essas forças malignas nas regiões celestes são forças organizadas em hierarquias pelos anjos caídos e demônios. Hoje, essa força domina a humanidade. Ela domina a economia mundial, a política, a religião e a cultura de toda a sociedade humana. E o príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todo esse império em sua rebelião contra a autoridade de Deus, do Deus único. Apocalipse 12 revela esse cenário de luta entre o povo de Deus, representado pela mulher e o filho varão, e o dragão, que tipifica Satanás, juntamente com seu exército. O filho varão está sendo formado pelos escolhidos do Senhor. Quando o filho varão nascer, o dragão tentará devorá-lo, mas Deus o tomará para si a seu trono. Esse é o momento do primeiro arrebatamento. Mesmo diante de todas essas dificuldades, vamos perseverar até o fim. Está em Mateus 24:13. Nós queremos ser
os escolhidos de Deus, o filho varão, queremos ser arrebatados ao trono de Deus. Essa é a nossa meta. Hoje, vencemos as forças espirituais do mal com a palavra de Deus. Em Efésios também vemos isso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, não perca seu tempo ouvindo notícias absurdas e mentirosas que são vinculadas nas mídias sociais, pois isso pode fazê-lo perder o foco. Querido irmão, somos esses que derrotarão Satanás com a palavra de Deus. Portanto, mesmo nos momentos difíceis, vamos orar pelas pessoas e propagar a palavra do Senhor. Vamos aproveitar para entregar às pessoas uma palavra de conforto, de encorajamento e de visão. Temos recebido a palavra profética que nos orienta e também pode orientar muitos outros. Não fique inativo. Vamos fazer nossa parte e usar a palavra de Deus para vencer. Pergunta: como vencemos a luta contra as forças espirituais do mal? Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa palavra, da quinta-feira. Vemos que não é uma palavra simples, não é leite espiritual, mas é comida sólida, A pergunta dessa quinta-feira diz assim, como vencemos a luta contra as forças espirituais do mal? Irmãos, como vencer a luta de forças espirituais do mal? Ora, conhecendo primeiramente como funcionam essas forças. O que acontece, irmãos, é que no princípio, quando Satanás ele se rebelou contra Deus e almejou, na verdade, ser igual a Deus, sentar ali ao lado de Deus, nas regiões mais altas, no monte de Deus, a palavra fala que Satanás ele foi precipitado para a terra. E lá em Apocalipse fala que 1/3 dos anjos se corromperam, se rebelaram contra Deus e também foram lançados por terra. O que acontece, irmãos, é que Satanás ele usurpou o reino da terra e passou a comandar uma horda de anjos caídos que se tornaram principados e potestades do ar. Esses potestades e principados, essas forças malignas nas regiões celestes, são forças organizadas, existe uma hierarquia. Portanto, quanto maior a cidade, maior a patente daquele anjo maligno que governa. São forças demoníacas, forças que infelizmente dominam a economia mundial, a política, a religião, a cultura de todas as cidades, enfim, toda a humanidade, por meio das ideologias lançadas aqui na Terra, são instigadas por essas hordas, por essas hostes malignas, e o caos instaurado em toda a Terra provém do líder Satanás, que é conhecido como o príncipe desse século, e os seus liderados, que são os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Ó Senhor Jesus! Irmãos, então como lutar? Primeiro nós precisamos compreender que a palavra nos revela em Apocalipse 12 um cenário ali de uma luta. São coisas que para Deus já aconteceram, mas para nós ainda irá acontecer. E nessa luta existe um povo escolhido por Deus, que está lutando do lado de Deus. Também fala da figura de uma mulher que representa a igreja em todas as eras, e uma figura que é o filho varão. Nós precisamos compreender primeiramente essa figura. O povo de Deus, que representa a mulher, ou seja, de todas as gerações,
Desde quando o Senhor estabeleceu o mundo, aqueles que foram por Deus desde o princípio, esses são a mulher. Mas essa mulher, a palavra fala que ela está grávida, prestes a gerar um filho, E esse filho a Bíblia chama de filho varão. Esse filho varão é cobiçado pela serpente que tipifica Satanás, juntamente com seu exército. Por quê? Porque Satanás quer destruir este filho varão. Mas por que tanta vontade de destruir este filho varão? É porque esse filho varão, ele representa a parte forte da mulher. Ou seja, hoje a mulher representa a igreja. A igreja, em um aspecto universal da igreja, será gerada, ou seja, será tirada uma parte que irá lutar diretamente contra Satanás quando o Senhor voltar. Ou seja, será o filho varão, juntamente com os anjos de Deus, que derrotarão Satanás e o lançarão, irmãos, para o precipício, para que Satanás possa ser aprisionado por um período de 1000 anos, onde se dará início à era do milênio, onde os crentes vencedores irão passar as boldas do Cordeiro durante 1000 anos, onde nós chamamos de galardão, nós chamamos de reino. Então, amados, nós precisamos almejar ser parte do filho varão. Nós precisamos, e para isso, nós precisamos crescer em vida. Daí a importância de se comentar tanto, de se tocar tanto nessa tecla, para que a gente possa crescer e amadurecer em vida. Por mais que essa palavra possa parecer complexa para nós, possa parecer difícil, mas Deus, ele nos traz a compreensão. É por isso, irmãos, que precisamos invocar o Senhor para que ele nos dê espírito de revelação e de conhecimento. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós, como filhos de Deus, precisamos estar também orando para que essas ondas malignas elas possam se refrear, porque nós, como grãos de areia, nós temos esse poder dado por Deus para fazer refrear todas as ondas que têm vindo sobre a terra. Está profetizado guerras, rumores de guerra, epidemias, mortes. Mas nós, irmãos, nós temos o poder de, por meio da oração, refrear todas essas coisas. Porque o Senhor disse que isso é o princípio das dores e que todos nós, nem um fio do nosso cabelo cairia sem a permissão dele. Ó Senhor Jesus! Amados irmãos, nós somos esses que derrotarão, ó Senhor Jesus, Satanás, com a palavra de Deus. Nós só temos uma coisa que podemos usar para derrotar Satanás, e é a palavra de Deus. Portanto, mesmo nos momentos difíceis, vamos orar pelas pessoas. Senhor Jesus, precisamos orar primeiramente uns pelos outros e também orar pelas pessoas. Senhor, nós também precisamos propagar a palavra do Senhor e aproveitar todo e qualquer momento para falar do Evangelho do Reino para as pessoas. Amados irmãos, desejo que essa quinta-feira o Senhor ele faça com que essa palavra ela frutifique em nosso ser. Todo o tempo, em todos os momentos, desejo uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. Amém, amados irmãos? No Senhor nós vamos vencer as forças do maligno. Amém.